Olá, boa noite, gente! Bem-vindos! Todo muito bem-vindos! Hoje nós vamos estar juntos aí na próxima 1 hora. Vamos falar hoje sobre um tema extremamente importante, tá? Vocês estão todos aí já avisados. Olá, Tassi! Que bom que você está aí! Moema, bem-vinda! Toquei aqui não era onde não era para tocar. Muito bem, bem-vinda, Tassi. Bom, gente, vamos nos acomodando aí na sala. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante. Oi, Daiane, que bom que você está aí. Silvana, muito bem. Estou esperando a minha convidada entrar, a Carol, que nós vamos falar hoje juntos sobre saúde mental. Isso, exatamente isso. Estou esperando a conexão dela aqui. Muito bem. Se vocês estão bem, manda uma mãozinha, manda um tchauzinho, tá? Pra gente começar a nossa live. Grupo Cotemig tá aqui junto, a equipe Cotemig tá aqui, bastante gente, que bom. Legal. Edinaldo Medeiros está aí na sala também. Meu amigo Naldinho. Que bom, muita gente boa. Bom, vou esperar aqui a conexão. Muito bem, vou chamar aqui a Carol. Estamos conectando a Carol, aguardando a Carol. Oi, Pronto, Carol! meu querido! Tudo bom? Estão me ouvindo bem? A iluminação tá ok? Está tudo ótimo. Tudo certinho? Tudo bom. E você, como está? Olha, primeira vez com o Alexandre Macedo. Que estreia, hein? Que bom. Que bom. Eu também estou muito feliz de você ter aceitado o convite de estar conosco. Não teria como negar, né? Que prazer, um prazerzão. Obrigada. Eu é que agradeço. Bom, nós vamos hoje falar sobre um tema extremamente importante, já foi anunciado, nós estamos aí com 20 pessoas na sala já, Isso. muita gente boa, viu, Carol? Já cumprimentei algumas pessoas aqui antes de você chegar, tá? Que Então, legal, nós temos aqui ótimo. a Vaneide, Elaine do Cicobi, muita gente boa. Ótimo. Presi- a São todos presi- muito bem-vindos, né? com certeza. A presidente do grupo Cotemig está aqui, Ilva Bessas. Olha só. Tem uma Bastante. galera de Goiânia aí chegando, entrando. Isso, exatamente. E muita gente também aí da equipe da Ilva tá também, tá? Do grupo Cotemig em Belo Horizonte, estão prestigiando Olha aqui. só, que bom. Muito feliz. Exatamente. Muito bem, Rafael também. Aí todo mundo junto. Bom, vamos então começar o nosso bate-papo. E aí, para começar, eu quero que a minha convidada se apresente e fale rapidamente aí quem é a Carol, para essa galera conhecer. Fala um pouco, Carol, Vamos de lá. você. Eu sou Ana Carolina, podem me chamar de Carol. Eu sou psicóloga. Já tem um tempinho que eu venho trilhando, né, construindo a minha carreira. Eu tenho uma experiência dentro das organizações, é uma área que eu gosto muito, que é a psicologia organizacional.
Então, tenho uma experiência, gosto muito desse universo do mundo corporativo. E tem 3 anos que eu decidi mergulhar na área clínica, quando eu me tornei mãe, e decidi, né, pular a piscina mesmo. Então, estou atuando fortemente na área clínica e posso dizer que eu estou encantada por essa área. Eu tenho obtido com meus pacientes, com os clientes, ganhos, né, assim, resultados positivos. Então, estou encantada pela área da saúde mental. E é isso, um pouquinho sobre isso. Apaixonada por pessoas, pelo desenvolvimento humano, contínuo. E para mim é um prazer, assim, eu trabalho com muito amor, sabe, Alexandre? É algo É, que eu gosto. isso a gente percebe. A Carol, ela tem essa característica. Ela coloca muita paixão no que ela faz. E o sucesso das carreiras é quando você realmente gosta daquilo que faz, né? Sim, eu Não tem gosto dúvida. muito do que eu faço. Então a gente acaba se dedicando muito e fazendo, realizando com amor mesmo, né, Alexandre? Exatamente. Bom, então, seguinte, vamos aí iniciar o nosso bate-papo. Vamos E lá. quem está entrando agora, sejam bem-vindos, né? Nós já estamos aí Beatriz, com quase 30 pessoas na sala. Bom, nós ótimo. estamos hoje focados para falar sobre a saúde mental. E aí, meus amigos, seguidores, meus alunos que estão na sala, e quem ainda não foi, vai ser um dia, com certeza. Nós temos 8 sinais extremamente perigosos que estão bem na nossa frente. Aliás, eu diria para vocês o seguinte: existe uma epidemia oculta, silenciosa dentro de nós. E eu listei aqui 8, depois eu vou querer saber da Carol se ela concorda comigo. O primeiro, a incerteza do amanhã. E essa incerteza do amanhã nos incomoda muito também. Segundo sinal, o sono. O sono parece que não é mais reparador como era antes, tá? Alguma coisa está estranha no nosso sono. 3, famílias que estão isoladas com mas sem o sintoma. Elas estão contaminadas com o vírus, mas estão trancadas dentro de casa. Outro sinal, dificuldades financeiras de muitas pessoas. E mais um sinal, medo, ansiedade, frustração e tristeza. Gente, Sim. olha o cenário que o coronavírus... Quem concorda com esses sinais, levanta a mãozinha, acena, manda coraçãozinho, faz alguma coisa para ver se eu não estou ficando meio que maluco. Carol, você concorda com esses sinais? Com certeza, Alexandre. A gente tem se deparado com todos esses sinais, né, esses aspectos que você acabou de citar, e tem sido um período assim, muito desafiador, é um período muito delicado e que tem trazido essa fragilidade para nós, né? Eu costumo falar muito para os pacientes, eu falando para nós, porque eu falo para os meus pacientes, você fala e preste atenção no que você está falando, porque também serve para mim, serve para você, serve para qualquer um, né? Então, nós estamos passando ainda, é tudo muito novo, nós não sabemos, na verdade, como lidar, como enfrentar. Nós não temos um repertório tão organizado para dar conta disso de uma maneira tão saudável. Nós estamos nos esforçando, na verdade, né, Alexandre? Com certeza. E para completar esse contexto, né, que eu abro a live colocando esses 8 sinais e depois Sim, é importante lembrar que, gente, nós estamos completando a 15ª edição de lives. Olha olha só que só. coisa legal são 15 lives, 15 horas de conteúdo gratuito, 15 temas diferentes, Carol, e também convidados especiais. Cada live um convidado especial. Então, eu já tinha esquecido de falar sobre isso. Nós estamos na Parabéns. na 15ª edição. Bom, já tem algum tempo Maravilha. já tem algum tempo que a minha fala não está estruturada em ponto de vista. Minha fala está estruturada em pesquisa, em evidências e muito estudo.
E eu trouxe Sim. aqui também, para completar esse cenário, para a gente fechar essa contextualização, os 8 sinais que eu trouxe uma pesquisa, porque na realidade a nossa cabeça está operando completamente numa frequência totalmente diferente nessa era do Covid. Então, olha que curioso, uma pesquisa realizada pela área de inteligência de mercado do Grupo Abril, que teve uma parceria com a Mind Manners, que é uma empresa também de pesquisa sobre saúde mental. E Certo. a pesquisa, ela fez a seguinte amostra: 4.693 brasileiros participaram da pesquisa. Então, 11% do universo pesquisado não está preocupado com o coronavírus, 35% tem uma preocupação moderada e Uhum. 54% está extremamente preocupado com o coronavírus. Então, nós temos aí mais da metade da população, 54%, que está extremamente chegou, é o máximo de preocupação. Então, extremamente preocupado, preocupação moderada, e tem 11% aí que ainda não está preocupado. Também tem um outro dado aqui, de acordo com o site da Lifestyles, que monitora, na realidade, o volume de informações. O mundo hoje está produzindo em um segundo, tá, gente? Eu só trouxe aqui dados do Twitter, do Instagram, do Skype e do Google, ok? Então, vamos lá. Em um segundo, existe 8.940 postagens no Twitter, em um segundo, no mundo inteiro. No Instagram, 987 fotos são postadas em um segundo no Instagram. Nossa. Skype, 4.602 chamadas em um segundo no Skype. E o Google está com 83.355 pesquisas em um segundo no mundo inteiro. Então, além desses sinais que nós trouxemos, nós estamos com um volume de informações extremamente fora do padrão. Então, note o seguinte: 82 mil pesquisas no Google em um segundo. Gente, é muita coisa, e eu quero começar fazendo a pergunta para a Carol. Carol, qual é a importância da saúde mental para o indivíduo nesse cenário todo que eu descrevi aí? Falei dos 8 sinais, falei do volume de informações que está sendo bombardeado para todo mundo, e agora a pergunta que não quer calar: qual é a importância da saúde mental? Então, esses dados que você acabou de apresentar, eles são impressionantes. Por mais que a gente tenha uma noção, é impressionante, né, Alexandre? Então, assim, Impressionante. impressionante, é alarmante. Então, o que eu penso sobre saúde mental? Eu costumo falar que saúde mental não é uma opção. Saúde mental é uma necessidade, é luxo. E nós precisamos realmente despertar, gerar essa consciência da importância e necessidade de proteger, de preservar e de cuidar da nossa saúde mental, né? Porque saúde mental tem tudo a ver com bem-estar, com qualidade de vida, com tomada de decisões no dia a dia, né, o indivíduo. Então, ele estar preservado, organizado, pensamentos, emoções, sentimentos, com certeza, a forma de viver, se comportar, vai ser mais assertiva, né, mais positiva. Então, saúde mental é extremamente importante. A gente tem visto e assistido e observado o quanto tem sido um tema falado, discutido e presente. E nós precisamos, de fato, despertar para prevenir, certo? Então, eu digo que é isso, não é uma opção, é uma necessidade e... Voltou. Oi, hello. Voltou. Voltou. Hello?
Voltou. Então é isso, sabe? Saúde mental é isso, tem a ver com cognição, com emoções, sentimentos, e nós precisamos cuidar. Cuidar enquanto há tempo, né? Como forma de prevenção e para viver uma vida mais saudável, Nós mesmo temos, passando por essa situação. com certeza, nós temos uma observação aqui, a Tarciana está falando que o sinal de internet está ruim, mas eu penso que deve ser a internet dela. Aqui está tranquilo, todo mundo ouve bem? É bom colocar a mãozinha se está ouvindo bem. Eu estou te ouvindo super bem, Carol, o sinal está ótimo, tá? Pois é, o meu sinal aqui tá bem tranquilo. Eu não sei se. Será que não é o Ótimo, da. Tá me ótimo, ouvindo vamos, bem? isso, vamos seguir, vamos seguir. Bom, então, realmente os dados que eu trouxe de pesquisas recentes são, ó, tá, as pessoas estão dizendo que está tudo legal aí. Aqui está Ok. ok, ok, ok. Muito bem. Então, que ótimo, vamos seguir. Bom, então a Carol já traz a importância da saúde mental. Importante a gente destacar o seguinte: se a gente tiver que comparar, se é que pode comparar, né, a pandemia do coronavírus com alguma outra pandemia semelhante, nós tivemos a gripe espanhola, que apesar do nome, nasceu nos Estados Unidos na Primeira Guerra, em 1918, alguma coisa do tipo. Uhum. Naquela época, eu diria que não é justo comparar isso, porque naquela época, Sigmund Freud estava publicando os seus mais importantes trabalhos. Então, Freud publicava os trabalhos mais importantes que ele estava produzindo. E talvez muita gente não sabe, mas é um dado curioso, a filha do Freud, ela morreu da gripe espanhola. Ó, Ela foi contaminada com a gripe e ela faleceu da gripe espanhola. E o Freud sequer mergulhou nas consequências da saúde mental naquela época, né, sobre a pandemia. Nós tínhamos também, naquela época, em 1918, aproximadamente 40 milhões de pessoas morreram no mundo inteiro da gripe espanhola. Mas agora, no coronavírus, com a velocidade que nós cruzamos o planeta com um avião, por exemplo, né, a chance do vírus se espalhar, ela é efetivamente maior. Então, sim. percebam que, apesar de ter sido uma pandemia em 1918, não se compara com a realidade que nós estamos vivendo hoje. Primeiro, com a tecnologia, que eu trouxe aí para Uhum. vocês dados assustadores de volume de informação. E naquela época não existia uma preocupação com a saúde mental, porque o próprio Freud, que estava publicando seus trabalhos, não se preocupou. Hoje é uma grande preocupação. Nós Uhum. temos aí, provavelmente, um inimigo dentro de nós que pode afetar a nossa vida pessoal e pode afetar a nossa vida Uhum. profissional. Concorda, Carol? Com certeza. Nós estamos lidando com um inimigo invisível, nós não o conhecemos ao certo, isso causa uma ansiedade, o medo, né, de como se comportar. Sabemos, como você trouxe na pesquisa, uma parcela tem se preocupado, outra parte não. Então, assim, é preocupante, sim, é muito preocupante. E em relação, quero chamar a atenção em relação ao que você disse, né, desse momento que nós estamos passando, e em relação à tecnologia. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, né, Alexandre, com o tempo que a gente tem permanecido, se essas notícias são verdadeiras, se são fakes, porque isso tudo também pode trazer o medo, a ansiedade, o terrorismo. Então a gente precisa cuidar. Inclusive, é uma recomendação que a gente tem, né, da OMS. Passe tempo, mas escolha as redes sociais, escolha os canais, os programas, para você selecionar quanto tempo você vai permanecer, quanto, né, o que você vai colocar dentro de você. Então, isso é muito importante. Ótimo, ótimo, Carol. Eu quero fazer uma pergunta, no mínimo curiosa. A demanda na clínica aumentou nesse período? As pessoas estão procurando mais ajuda? Fala um pouco sobre isso. E que tipo de ajuda elas estão procurando?
Sim, eu realmente a demanda aumentou na minha área clínica, né, na minha agenda. Eu tenho observado o seguinte, o Alexandre, pessoas assim já chegam à clínica com uma demanda que já existia, mas que de repente assim não consigo mais, eu não dou conta mais, chegou no meu limite. E aí algumas pessoas estão vindo nesse momento procurar ajuda, esse apoio psicológico, né? Para tratar, para trabalhar. O que que tem acontecido com essa nova realidade? É, Já tem uns 2 meses, né, que nós estamos passando mesmo por tudo isso. Então, o trabalho está dentro de casa, a escola está dentro de casa. Passávamos boa parte do tempo no trabalho e pouco tempo com a família. Então, a gente tem observado que as pessoas estão tendo dificuldades de se relacionar, né, de se compreender. Então, assim, não tem sido fácil, tem sido desafiador. Tem algumas perguntas aí, né? Tem sido muito desafiador. Nós vamos Então, para responder todas mim, as perguntas. Vai, segue na pergunta que eu te fiz e depois a gente vai buscando do público. tá. Então é isso, assim, a demanda aumentou com certeza, né? E eu acredito que algumas pessoas, assim, não estão sabendo mesmo lidar, não estão dando conta, como eu já coloquei para você. E chegou o momento, chegou a hora mesmo de cuidar dessa saúde mental. Então, aumentou consideravelmente. A gente tem observado isso. Por um lado, eu falo até assim: quando alguém me procura o apoio, o tratamento psicológico, o acompanhamento, ah, eu me alegro porque eu sei que a pessoa tem uma demanda, tem um sofrimento instalado, mas chegou esse momento para ela. Então, a gente acolhe para poder cuidar, né? E de modo que essa pessoa consiga se reorganizar, se reequilibrar e seguir a sua vida de uma maneira mais saudável. Então, com certeza, esse momento tem sido muito marcante, né? Para as pessoas Tá. buscarem ajuda. E você comentou aí por algum momento, se eu fiquei bastante atento, quando as pessoas estão buscando agora, elas já estavam com problemas instalados dentro Sim, delas. algumas pessoas sim. E o cenário agravou com Sim, esse sim. episódio do isolamento social. Sim, a gente tem, assim, o que eu tenho observado muito, assim, muitos casos de ansiedade, né, alguns casos, quadros de depressão, transtorno obsessivo compulsivo, porque é o medo da contaminação, né? Tem pessoas que realmente estão, assim, apavoradas, com muito medo. E a questão mesmo do isolamento social, as pessoas deixaram de ter contato com a família, né, os mais próximos, então tudo isso influencia muito, né? Inclusive, adolescentes, eu tenho recebido muitos adolescentes na clínica, e a questão do social para o adolescente, né? Do contato com os colegas na escola. É... Outro dado importante que eu tenho observado, né? Outra demanda, são as escolas, no caso, os alunos, lidar com o ensino à distância, a questão da organização e a relação com os pais também, de um modo geral. Então, Entende? realmente, é isso. Os adolescentes com dificuldade de relação com os pais? Muito. Questões parentais, relacionais, né? Dificuldades com a escola, de lidar com esse novo modelo de ensino EAD. Então, tendo que se organizar, tendo que, enfim, criar uma nova rotina, né, Alexandre? Nós estamos nos desenvolvendo e precisamos ser criativos nesse momento também, o que não é fácil. Sim. E assim, eu tenho observado também que além de ter que lidar com as minhas emoções, com as nossas emoções, lidar também com as emoções do outro, com a Isso, família, exatamente. com os membros dessa família. Que interessante que assim são pessoas próximas, são pais, são filhos, mas são pessoas que parecem estar se conhecendo agora, nesse tempo e nesse momento. Nossa, que curioso, É, gente. é verdade. Embora a relação familiar muito próxima, mas que você está diagnosticando que as pessoas estão se conhecendo agora, nesse cenário. Exatamente. Com o confinamento no dia a dia, né, elas estão mais próximas.
os conflitos tendem a aumentar, mas de alguma forma ali se organizando. Então, na clínica, eu também tenho observado casos e demanda desse tipo, né? Tá, É. então vamos aqui a uma pergunta do público. A Samanta fala o seguinte: pessoas que no primeiro mês até conseguiu levar, mas no momento estão passando por uma crise de ansiedade. O que fazer e qual é a orientação que você dá? Olha, eu separei aqui algumas dicas, né, para a gente trabalhar em relação à questão da ansiedade. O quadro de ansiedade, ele, assim, ansiedade, medo, preocupação, todos nós temos um certo, né, do dia a dia ou durante a vida. Todos nós nos preocupamos com algo, sentimos ansiedade ou medo. Quando essa ansiedade e esse medo, eles começam a exceder, né, e começa a prejudicar o meu dia a dia, o funcionamento, né, das minhas atitudes e comportamentos, aí a gente precisa se preocupar. Então, assim, eu estava até agora, antes de entrar na live, tem um exercício que é maravilhoso, que é a respiração. A gente precisa aprender a respirar, né, para trabalhar. Então, separe tempo. Parece até assim, mas respiração, sim. Existem práticas. Hoje em dia a gente sabe que tem muitas práticas disponibilizadas agora, né? Treinos entrando disponíveis nas redes sociais. Peraí, só um pouquinho. Nas redes sociais, YouTube, que a gente pode praticar. Inclusive, eu tenho algumas pacientes que eu estou super orgulhosa delas, praticando yoga, né, meditação, reiki. E não só isso, mas tudo isso vai passar. Nós precisamos respirar, compreender esse momento, saber que nós estamos passando por um tempo muito desafiador, né? Mas que isso vai passar. E o que a gente pudesse organizar, praticar exercícios físicos dentro de casa, todos os dias, criar uma rotina é muito importante para controle da nossa ansiedade também, né? Alimentação, a gente sabe que com o quadro de ansiedade, muitas pessoas estão atacando a geladeira, né? Comendo ansiosamente. Então, tudo isso tem que ser observado, nós precisamos prestar atenção. E caso a pessoa perceba que não está conseguindo lidar com essa ansiedade, aí ela pode procurar ajuda, né, Alexandre? De Aí um tem que, profissional. aí E tem que procurar a Carol ou um outro profissional da área de psicologia. aí Tá? procurar ajuda, né? Se você de repente percebe que não está conseguindo lidar, que está comprometendo o sono, a alimentação, o estresse, o esgotamento mesmo no dia a dia, está afetando as relações com a família, no trabalho, aí é importante procurar ajuda, né? É, nós temos um comentário aqui da Socorro que diz o seguinte: é um desafio muito grande saber lidar com a insegurança dos nossos jovens. E eu não Isso. sei exatamente se a Socorro entrou antes ou depois, mas a Carol comentou sobre isso, sobre muitos jovens e adolescentes que estão vivendo um momento de incerteza, de inseguranças, inclusive não estão conseguindo se adaptar à realidade EAD, né? E levando muitas queixas, muitas reclamações para o consultório. Aliás, tem uma galera aqui do grupo Cotemig que lida com adolescentes, né? Os pedagogos estão aqui presentes na live e estão também ouvindo isso. Se quiser fazer alguma observação ou algum comentário, fique completamente à vontade também, tá? Nós temos aqui um comentário do Rafael. O Rafael está perguntando o seguinte: o excesso de informações e tecnologia que está sendo proporcionado ajuda ou atrapalha nesse momento? Rafael, eu também não sei se você estava na sala, mas eu abri a live trazendo dados de uma pesquisa que foi feita sobre o volume de informações por segundo. Eu não vou repetir porque ficou gravado e isso a gente pode rever, mas vamos responder a pergunta do Rafael. Isso em que ponto ajuda ou atrapalha? Bom, fato é que nós precisamos nos manter informados. Nós precisamos saber o que está acontecendo.
Porém, separar tempo para isso, separar momentos para isso. De repente, manhã, ou período do almoço, depois na hora do almoço e final do dia. Enfim, para que você tenha as informações em fontes seguras, né? E porque o excesso, a infodemia, ela pode ser negativa e adoecedora. Né? Aí vem trazendo o medo, a insegurança, a ansiedade, e a gente Espera, sabe que espera um pouco. Como é o nome da palavra? Infodemia? infodemia Ah, o o que que é excesso isso? é o excesso de informações, né? Ah, ok, ok. É, é o excesso de informações. Então, redes sociais, telejornais, a gente sabe que está assim como você acabou de colocar, apresentar os dados. Realmente o excesso é enorme, né? Então Eu é vou, importante separar esse tempo vou, para isso. vou procurar estudar e pesquisar um pouco sobre a infodomia, né? Nossa, nem sabia. Infodemia. Hã? Infodemia. Infodemia. Nossa, nem sabia que Isso. existia isso. Bom, nós temos Hum. aqui um comentário do Alfredo que diz o seguinte: eu ouvi uma entrevista de um psiquiatra que comentou que o ser humano geralmente não suporta um isolamento médio de 40 dias. Após esse prazo, as reações são semelhantes a estar preso em cárcere. Procede Olha, isso, Carol? olha só que interessante, hein, essa informação. Realmente, assim, é, é, eu acredito, Alexandre, que assim, cada pessoa tem pessoas com quem eu converso que têm me compartilhado que estão lidando super bem, que estão enfrentando super bem a situação. Algumas pessoas, tá? Outras pessoas têm uma dificuldade maior. Mas realmente o confinamento ele é muito complicado, porque ele vai te privando, né, das relações sociais, de você fazer o que você gosta, na hora que você quer. É aquela coisa. Você ser privado é muito ruim. Né? Você não poder fazer o que você tem vontade naquele momento é muito ruim. Então, realmente, para algumas pessoas tende a ser mais difícil, para outras não. E olha só que interessante. Depois eu queria que ele me compartilhasse essa informação para ler um pouquinho mais sobre isso, pode ser? É, Se ele puder. O Alfredo eu conheço, é meu parceiro, amigo também, tá? Um grande profissional. Eu vou depois pegar com ele sobre os dados dessa pesquisa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui do público para que a gente possa continuar a nossa conversa, para não frustrar as pessoas. Isso. Tá? E, pessoal, pode ir colocando aqui as perguntas, as dúvidas, que a gente vai aí respondendo, certo? Na medida do possível. Até porque o Instagram só nos dá 1 hora de live e eu vou gerenciando aqui. Bom, tem um comentário aqui da Samantha que foi uma excelente dica que você deu sobre a respiração, tá? Que é um exercício simples, mas muito significativo. Eu Isso. particularmente, eu estou aqui pensando se eu respiro, né? Então, assim, eu acho que é legal parar um pouco para fazer essa respiração e equilibrar um pouco aí a sua mente, né? Achei que Sim, foi uma. acalmar a mente. E nós temos aqui também um outro comentário da Mai, que está dizendo muito proveitoso esses esclarecimentos em relação ao trabalho escolar. A empatia para os jovens é primordial. Legal, bacana. Muito bem. Aí tem aqui um questionamento, eu não sei se é um questionamento, mas tem uma observação da Tassiana que diz: quando voltarmos às atividades presenciais, como podemos, na prática, fortalecer e reaproximar as pessoas da equipe? Ah, é uma pergunta. As pessoas da nossa equipe, como se estão com medo excessivo uns dos outros? Olha que coisa louca. Vamos lá. Então, a pergunta é: quando voltar às atividades presenciais, Carol, o que nós temos que fazer para se reaproximar as pessoas se elas estão com medo excessivo? A Carol vai responder, mas eu vou colocar aqui a minha consideração a essa pergunta da Tassiane. Foi uma pergunta
super Maravilhoso. apropriada, inteligente, porque logo, logo nós vamos ter que viver isso, tá? Bom, o que nós temos que praticar e já diariamente é a empatia, é a capacidade que a gente tem de compreender a situação dos outros. Na semana, no início dessa semana, a Rose esteve comigo aqui, falou da empatia multifocal, que é a capacidade que a gente tem de compreender o todo. E, Tassiana, nós temos que ter muito acolhimento com as pessoas. Eu Isso, acho que eu ia assim, dizer isso. quais são as pessoas que você está dando um telefonema, gravando um áudio no WhatsApp, fazendo um contato com elas? As pessoas já estão isoladas. E se a gente não mantiver o contato com os amigos, com colegas de trabalho e etc., a coisa vai ficando realmente muito mais grave. Então, o acolhimento tem que começar de agora, né? Desse exato momento. O que você acha, Carol, dessa pergunta aí que a Tassi fez? Eu compartilho do que. Quando você me perguntou, ela apresentou a pergunta e você falou, eu pensei exatamente nisso, né? Essa capacidade. Porque, assim, fato é que nós estamos morrendo de saudade e vontade de se juntar, de nos juntarmos, de nos unirmos, né? Isso. Então, o que que acontece? Primeiro que a gente vai ter que entender que vai ser um novo momento, um novo tempo. As coisas não serão como antigamente, né? Já não são como antes. Então, o cuidado, o respeito, a atenção, o colocar-se no lugar do outro, né? Isso vai ser extremamente importante. E amor, muito carinho, muito amor, né? Muita atenção. E uma coisa importante que você falou: nós estamos distantes fisicamente nesse momento. Mas nós precisamos usar também as redes sociais, a tecnologia a nosso favor, para nos conectarmos com pessoas que são importantes, né? Que eu falo muito isso. Faça contato com pessoas que você sabe que possam estar precisando de você, né? Faça trabalhos voluntários. Isso é extremamente importante e gratificante. E para a saúde mental faz um bem danado, né? Ah, Então é isso. trabalhos sociais faz bem para a saúde Sim. mental. Com certeza, é maravilhoso quando a gente se doa para o outro, quando a gente se entrega para o outro, né? Então, vai ser muito. Eu não na verdade, eu não vejo a hora disso acontecer, sabe, Alexandre? Esse retorno. Nossa, vai ser maravilhoso, né, gente? Quem tá com Com cer- saudade de alguém, dá um tchauzinho aí. quem está com saudade, manda um coraçãozinho, um tchauzinho, um legalzinho. É, eu gostaria até de acrescentar também, nessa pergunta que a Tassiane fez, o nosso cuidado e o zelo que nós temos que ter com a nossa comunicação. O impacto que a nossa comunicação pode causar na vida Sim, das pessoas. E uma comunicação mal colocada, isso pode gerar também uma ausência de saúde mental. A pessoa pode ter um sofrimento interno, ela sim. pode ficar, digamos assim, pensando naquilo que foi colocado. E aí vai uma atenção para os líderes, os gestores que estão aqui na sala, na live. Todos os líderes, aliás, eu tenho falado nas minhas palestras aí online, todos os líderes precisam estar revendo a sua comunicação, de que forma nós estamos comunicando. Porque se no presencial a gente gerava impacto, o que diria agora no online, né? Uma mensagem mal interpretada, mal Isso. colocada. Então, assim, bom, nós temos aqui uma pergunta da Paola. A Paola diz o seguinte: temos duas situações, funcionários que estão na empresa e outros em home office. E em algumas situações havendo um rodízio. Isso pode ajudar na saúde mental? O rodízio? Acho que ela está querendo saber se o rodízio pode ajudar na saúde mental. Pergunta da Paola. O que você me Sim, diz, Carol? eu acredito que sim. Na verdade, a gente já tem. Eu tenho acompanhado, né? Eu tenho alguns pacientes que já estão retornando, por exemplo, ao trabalho, e eu conheço algumas empresas que já estão fazendo esse rodízio, para que não volte nas pessoas todas, a equipe, o time todo volte ao mesmo tempo. E é uma forma também de controlar e trabalhar esse medo, né? Essa aproximação sucessiva, vai aos poucos, fazendo um rodízio.
os horários, os turnos. Então, isso também pode ser importante nesse momento para a saúde mental dos funcionários, sim, com certeza. Ah, tá. Então você reforça que o rodízio é legal. Acredito que sim, Alexandre. Pode ser É, positivo nesse momento agora, né? eu também acho. Eu também penso que sim. Nós temos aqui uma observação de uma xará, que chama Carolina também. Carol, ela diz o seguinte: Carol, por aqui já estamos voltando ao trabalho. Covid está mais sob controle. Minha pergunta é: como não odiar os colegas de trabalho que não estão cooperando com as novas regras de Eita! distanciamento? A Eita, Carolina é uma querida, ela está no Canadá. ela está no Canadá? Ah, É, um beijo. ela é um contato seu aí. Ela é. Pois é, que situação, né? Desafiadora, porque na verdade, inclusive a gente se depara com isso até dentro de casa. Tem famílias que alguns membros se cuidam mais, outros se cuidam menos, e isso tem gerado conflito, né? Porque não tem a noção do outro, a empatia, o cuidado com o outro. Então, Carol, essa pergunta, como não odiar os colegas? Bom, eu acredito que nós precisamos fazer a nossa parte, a gente precisa se proteger, se cuidar, né? E de repente, Alexandre, quem sabe conversar com a liderança, para que um trabalho seja desenvolvido com esse time, né, gerando temas, enfim, discussões, encontros, acolhendo essas pessoas, apresentando. Quer dizer, isso está no mundo, a gente tem observado, tem acompanhado, mas falando e reforçando que no contexto de trabalho, né, esse cuidado tem que ser muito maior, em Com respeito ao certeza. outro, né? Nós temos uma observação aqui, então, da Socorro, que voltou ao que a gente tinha comentado. Na realidade, ela já deve ter falado que engajar na solidariedade com as pessoas, ações sociais, vai ajudar bastante. Ela confirma o que você colocou. Isso. Aliás, gente, é bom que você tenha aí perto um papel, uma caneta, você vá anotar, posicione o seu celular, porque no final da live nós vamos fazer recomendações. Eu vou pedir que a Carol deixe dicas práticas. O que nós temos que fazer para blindar a nossa saúde mental. Então, Carol, vai se preparando aí para deixar dicas no final. Então, por gentileza, posicione seu celular, deixe uma caneta, um lápis e um papel. Se você não está agora, vá buscar um papel, porque eu quero que a Carol deixe dicas práticas. Legal? Combinado? Vamos seguir aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, só tem coraçãozinho que não para aqui. Que bom, olhinho. É Então, muito amor, né? muito bem. A Carolina, para fechar, ela diz que está desenvolvendo este trabalho, porém alguns gestores não estão envolvidos com a mudança. Bom, aí eu vou responder essa, se você me permite, Carol. Bom, Claro. nós temos que entender o seguinte: gestor é uma missão, é um chamado. Se você não está engajado em ajudar as pessoas, gente, desista de ser um líder, desista de ser um gestor. Eu tenho colocado o seguinte: se você aceitou um cargo de liderança dentro de uma organização, seja onde for, é como ser pai e ser mãe. Imagina, eu sou pai e aí eu não engajo nas responsabilidades de ser pai. Isso não existe, tá, gente? Isso é loucura, é insanidade. Então, o gestor que não estiver engajado em ajudar as pessoas nesse momento, por favor, desista de ser gestor. Porque ser líder é ser um chamado. É um chamado que é uma missão que você tem que honrar, que você tem que cumprir. Ah, mas eu também tenho meus problemas. Por isso que nós estamos fazendo a live, para ajudar você nesse momento a blindar a sua saúde mental, de modo que você possa ajudar as pessoas. Fez sentido isso? Se fez sentido o que eu coloquei, levanta a mãozinha, dá um tchauzinho, coloca um legal, ou diz curtir, sei lá, faz alguma coisa. Porque, gente, se não tiver responsabilidade com o outro, não é líder.
não é Isso. líder. Desculpa a franqueza, tá? Então, assim, se gostaram, dá um tchauzinho aqui, dá um legal. Isso, bacana. Muita gente agora está curtindo o que eu coloquei. E é ou não é, Carol? Porque imagina, você é mãe, aí não tem responsabilidade com os seus filhos? Pô, onde Sim. cabe isso? É. E assim, o líder, ele é uma referência, né? Ele é um espelho. Ele está junto, ele faz junto, ele caminha, ele anda, ele trilha junto. Então, é um chamado mesmo, é uma missão. Então, esse É uma líder tem que ser missão. engajado, tem que estar comprometido. Enfim, ele tem que ter essa noção muito clara do outro, do seu time, né? Do E eu vou cuidado. dizer, eu vou dizer mais, se você não tiver com saúde mental, que procure fazer também uma psicoterapia, procure um profissional especializado, como a Carol colocou no início, para te ajudar também, tá? Porque Sim, se você não se percebe com condição de ajudar as pessoas, né? Então, se você não é percebe com essa condição, é preciso pedir ajuda. Só não pode ficar omisso. Eu não isso. consigo, eu não consigo conviver com líder omisso. O líder precisa agir de uma forma ou de outra. Ele precisa ser honesto com ele mesmo e com a equipe. Aliás, falando nisso, você pode enganar muita gente, menos a você. Porque se nós estamos falando de saúde mental, se É. você enganar as pessoas, não se iluda, você não consegue enganar a você. Logo, logo, os sinais de doença mental vai surgir para você também. Desculpa, Com gente, certeza. desculpa, mas essa é a grande realidade. A Paola diz o seguinte: terapia é tudo de bom, uma necessidade para todos. Exatamente. Então, e existe terapia gratuita também, tá, gente? Não é só Sim. algo que pessoas que têm grana que possam fazer. Mas, Carol, eu tenho uma outra pergunta aqui para você. É o seguinte: o que as pessoas podem fazer nesse momento da pandemia para cuidar da saúde mental? Atenção, gente, lápis e caneta, papel na mão. Carol vai responder para nós. O que nós podemos Bom, fazer para blindar nossa saúde mental, Carol? vamos colocar o primeiro ponto. Eu vou pegar esse gancho do que você acabou de falar, do se conhecer. A importância sempre, a importância é constante, mas nesse momento mais do que nunca. Preste atenção a você nesse momento. Atenção aos seus pensamentos, emoções e sentimentos, a maneira como você tem se comportado, se comunicado, né? Se você tem sido passivo, se a sua comunicação está muito agressiva, hostil, ou se você tem conseguido, de alguma forma, ser assertivo, se comunicar com as pessoas, seja do trabalho, home office ou os membros de sua casa. Mas, quando a gente fala sobre prestar atenção em você, é você também separar tempo para você. Eu sei, eu compreendo que as pessoas estão ali no grupo, a família, está todo mundo junto. Eu não tenho tempo, são tarefas de casa, da criança, trabalho, tarefas domésticas, ninguém me ajuda. Ok, mas descubra um horário, nem que seja na hora do seu banho. Separe um tempinho para você pensar, para você refletir, para você se cuidar. E também separe tempo para você fazer atividades que você gosta, que te fazem sentir bem, sentir prazer. Recentemente, eu achei super interessante. A minha mãe começou a montar quebra-cabeça com a minha filha, pequenininha. Os quebra-cabeças de até 20 peças. E aí ela disse, nossa, eu queria um quebra-cabeça com 3.000 peças. E aí eu comprei e dei de presente. E o meu pai e minha mãe juntos ali. E foi tão interessante, né? Ela descobriu que ela gostava, ela sentindo prazer naquela atividade. E eu percebi a relação dos dois, como foi interessante, né? Então, preste atenção a você. Segunda dica. Quer falar alguma Carol, coisa?
Quero falar alguma coisa porque você falou do quebra-cabeça. Será que Isso. palavras cruzadas também é bom para a saúde mental? Sim, sim. Nós temos que Ah, separar tempo para fazer tudo. Existe tempo para todas as coisas. Para o trabalho, para brincar com as crianças, para dar atenção para os filhos, para estar com o marido. E tempo para você também fazer o que você gosta de fazer. Palavras cruzadas, um joguinho, né? Estimular esse cérebro. Tira o foco do Covid, tira o foco da pandemia e aproveite esse tempo também com qualidade para você e por você. ok. Próxima dica. Vamos lá. Bom, já sabemos o quanto o É, sono. só um tempinho aí. Tem um comentário da Moema que está dizendo o seguinte: já terminamos umas Ah, 1000 peças, ela e o marido dela. Olha que legal. oh, isso mesmo. E é bom porque você interage a família, promove um jogo e todo mundo começa a curtir, brincar. É importante ser criativo nesse momento, né? Tá. Então a Moema está com a saúde mental blindada fazendo quebra-cabeça. Está contribuindo para a saúde mental. Parabéns! Legal. Próxima dica. Segunda recomendação, higiene do sono. Dormir. Dormir é extremamente importante, tá? É restaurador. Para a saúde mental, é fator imprescindível. Então, eu tenho visto muitas pessoas, e eu escuto, como se estivessem de férias. E aí fica maratonando Netflix e atravessa a madrugada. Tem muita gente sem rotina, né? Então, tá desregulado, tá desorganizado. Então, dormir é muito importante, dormir bem com qualidade. Alimentação saudável. Nós precisamos nos alimentar bem, comer de forma saudável e praticar exercício físico. Isso é inegociável, né? E esses três componentes, essas três práticas, são extremamente importantes para a saúde mental e, inclusive, para nossa imunidade, Tá, tá? legal. Então, Tem um comentário aqui da Laís Laura Macedo, que ela é minha filha. Olha só o que ela comenta. Só não pode estressar com quebra-cabeça. Não pode, Laís, não pode. não, não. Quando perceber que está querendo estressar, guarda, respeita o limite e depois volta, né? Carol, Não Carol, precisa, não precisa estressar. eu gostei muito de uma palavra que você usou aí, inegociável, alimentação saudável e atividade física para a saúde mental. Sim, sim. Inclusive para um quadro de ansiedade, depressão, a gente recomenda, quer dizer, recomenda sim para o paciente, por exemplo, tem que praticar, porque é remédio, né? Tem uma questão mesmo de regulação neuroquímica, então é importante a prática de exercício físico. E agora a gente tem muitos treinos, né? Os treinos estão dentro de casa, tá facilitando para a gente, né? Então tem que praticar sim, tá bom? Tá bom. Tem um recadinho da Moema pedindo para eu falar para a Laís ficar estressada com yoga. Imagina. E a Laís está morando em Buenos Aires, tá? Tá lá na Argentina. Então, assim, eu também estou aqui com uma pessoa da Argentina, que não sei se ainda está na sala, que é o Matheus Cardoso. Se tiver, manda um chatzinho aí, Matheus. Próxima dica, Carol. Bom, estabelecer uma rotina. É, todo ser humano, ele precisa de uma rotina, porque a rotina vai te regular, vai te organizar. E para o nosso cérebro é muito importante, para que ele não entre em parafuso, para que não gere um caos. Então, estabeleça uma rotina. Também tenho escutado, eu não estou muito apegada a horários e tudo. Tem pessoas que estão almoçando 3 horas. Enfim, ok. Nós estamos aqui para recomendar. E cada um vai fazer aquilo que entende que é bom para você também. Mas ter uma rotina é regulador e é muito importante para a saúde mental, sim. Então, tenha horário para trabalhar, para estudar, para praticar exercício, para se alimentar, para ensinar a tarefa para a criança. Outra coisa importante, dentro de casa, estabeleça espaços. Também é importante. Por exemplo, onde eu estudo? Aqui.
né? Organização. O meu marido briga comigo. Você está sempre organizando. Mas eu gosto da organização porque me regula e me organiza internamente. Então, de repente, é uma recomendação importante aí também, ok? Estabelecer uma rotina e você ter uma organização para te regular. Você falou aí, Carol, no horário do almoço, Hum. e eu tenho percebido isso. O fato da gente estar em isolamento social dentro de casa, parece que o horário não ficou muito legal, né? Antes a gente tinha um horário e agora tá meio maluco, né? Então, tem algumas pessoas que não estão conseguindo e outras já conseguem manter uma rotina. Até porque para algumas pessoas é muito importante, né? Crianças, rotina. Por exemplo, crianças têm um horário. Estudam pela manhã, então, de repente, continuar essas tarefas pela manhã. Crianças ou adolescentes que estudam à tarde, né? Seguir esses horários, enfim. Alexandre, voltou. Carol, voltou. Oi? Tem Bom, um comentário é o, aí, tem um comentário aí é interessante. o seguinte, Carol, deixa eu falar Hum. um pouquinho o seguinte. Eu vou fazer algo que não foi feito até agora. O Instagram Ah, vai nos derrubar em 2 minutos. Quem quer que a live continue, manda uma mãozinha. Carol ainda tem outras dicas, porque se o Instagram derrubar, nós vamos voltar ao vivo, tá, gente? Quem quer, manda uma mãozinha aí, por gentileza, se quer que a gente continue. Só falta 2 minutos, acabei de ver agora. Segue aí, Carol. vamos lá. A gente já falou bastante sobre as informações, o volume de informações tem que ter muita atenção em relação a isso, ok? Manter-se informado, mas estabelecer limites também para isso, ok? Informação importante também. Assim como você recebe algumas informações, cuidado para não transmitir informações que não sejam verdadeiras ou que vá causar medo e ansiedade para outras pessoas também. Nós precisamos ter esse cuidado com a saúde mental das pessoas também, tá bom? Isso é muito legal e importante. Legal. Isso aí, a gente ter não só o cuidado com a nossa, para a gente não ser Sim, egoísta e ter cuidado com a sim, saúde mental dos outros. sim, isso é importantíssimo. Veja bem, dentro de casa, por exemplo, se os meus estão bem, se as pessoas com quem eu convivo estão mais tranquilas, estão bem, isso vai me afetar positivamente. Aquele ambiente, ele tende a ficar mais equilibrado e mais saudável. Então, Legal. esse cuidado com a minha saúde mental, mas também com a do outro, por que não, né, Alexandre? Com certeza, com certeza. Carol, É, não parou de levantar a mãozinha que quer que a gente continue, tá? Então, tá, o Instagram vai nos derrubar, eu vou voltar ao vivo. ok, Você vai entrar novamente e a galera que quiser voltar, volta também com a gente, tá? Tá tá bom, bom, tá pessoal? bom. Então, essa é a ideia. E isso em 15 lives que eu fiz, é inédito. A gente tem encerrado em 1 hora, só que agora nós vamos voltar. E quem tiver interessado, volta. Quem não quiser, vai fazer outra coisa. Não é que a gente vai ficar mais 1 hora, tá? Mas a gente vai fechar os assuntos, tá bom, gente? Isso, Porque eu ainda tinha isso. aqui uma outra pergunta para a Carol e ela vai continuar com as dicas. O Instagram está avisando que vai derrubar em 1 minuto e 40 segundos, tá bom, gente? Então, já não dá para muita coisa, 1 minuto e 40 segundos. Eu vou encerrar a live, nós vamos entrar novamente e quem quiser entra ao vivo com a gente. Combinado, pessoal? Porque tem muita gente aqui que Combinado. diz, tem muita gente que diz. Você tem essa disponibilidade, Carol? Sim, pode ser, Ah, tô aqui. que bom, Estamos que bom. juntos. Mas porque eu tô vendo que você está no consultório, né? Tô tranquila. Ah, é? Ah, legal. Tá bom. Então, falta 1 minuto e 11 segundos. O Instagram vai nos derrubar. Eu vou encerrar e vou entrar novamente. Tá bom, gente? E quem quiser, volta a entrar. Nós estamos com 40 pessoas, 39 pessoas na sala. Ok? Vou encerrar e até já. Voltando daqui a pouco.